primeiro contato com Drummond foi com a crônica drummondiana. Eu acredito que para muita gente foi assim também, né? Eu lembro que esse período meu de final de infância, começo de adolescência, a editora Ática lançou uma série Pra Gostar de Ler, que reunia crônicas, né, do Rubem Braga, do Fernando Sabino, do Paulo Mendes Campos e do Drummond. Aí eu pensei, olha, gosto de crônica, também comecei a escrever crônica. Então, para mim, ficou muito assim a ideia de um cronista, né, de um sujeito que lidava com o cotidiano, que tinha uma linguagem saborosa, que era alguém assim fácil de ler, estimulante para a leitura. E adiante é que eu fui, de fato, entrar no poeta, e aí a dificuldade foi bem maior, né? Eu nem sei se valeria a pena dizer isso, assim, entra na crônica primeiro para chegar à poesia, porque a experiência com a crônica drummondiana ela é muito diferente da experiência com a poesia. Então, se eu for falar das minhas primeiras impressões, era de um autor ligado ao cotidiano. A poesia dele também tem esse lastro, né, essa ligação com o cotidiano. Mas, obviamente, que no poema essa experiência ela é elaborada ou transfigurada de outra maneira. E a crônica ela é muito mais direta e, por isso, mais comunicativa também. Então a primeira impressão era isso, né? De um autor de uma linguagem saborosa, temas ligados ao cotidiano, e obviamente que isso vinha de uma experiência dele com jornalismo também, não é? Que para ele sempre foi muito importante. Ele sempre disse que o jornalismo para ele foi uma escola de clareza, de pensamento, clareza de linguagem, e que portanto foi fundamental. Há vários poemas dele que tratam também de redação, de jornal. Então a gente percebe que para ele essa experiência foi decisiva, não por acaso ele foi cronista assim, quase que a vida inteira, né? Então essas crônicas é que chegavam nos livros para estudantes do meu tempo, assim. Não é? Os textos curtos em prosa, né, que podiam suscitar exercícios de interpretação, exercícios de redação. Então o Drummond para mim inicial foi o Drummond cronista. Depois, obviamente, que eu entrei na faculdade, né, embora fosse um curso de comunicação, eu gostava de fazer poesia também. E aí você começa a dialogar com os colegas, e Drummond e Fernando Pessoa eram os poetas que todo mundo preferia. Né, havia quem preferia Fernando Pessoa, quem preferia Drummond. Eu sempre tive mais uma inclinação pelo Carlos Drummond de Andrade, não porque eu fosse mineiro como ele, né, não tinha nada a ver, mas eu achava o mundo do Fernando Pessoa um mundo assim muito caótico, né? E achava que a poesia do Drummond era para mim ela era mais instigante. E depois de estudar mesmo a poesia foi quando eu fiz meu segundo vestibular, né, que aí foi já estava mais maduro, com 20 e tantos anos, e resolvi estudar filosofia. Quer dizer, antes de fazer o mestrado em letras, eu tive uma experiência aqui no prédio do meio estudando filosofia. E aí, naquele ano, claro, Enigma e A Rosa do Povo eram os livros cobrados pelo vestibular, e aí eu, por conta própria, fiquei lendo textos críticos e bastante Antônio Cândido, né? Li aquele texto Inquietudes na Poesia do Drummond, que até hoje eu recomendo para os alunos como um texto assim, introdutório, básico para a poesia drummondiana. E aí eu, né, decidi, inclusive, estudar Drummond no mestrado. Então, o mestrado, para mim, era a ideia de estudar o grupo modernista de Minas, né, que o Drummond era o líder, e eu peguei alguns outros autores, mas os outros autores estavam muito assim, pautados, digamos, pelo exemplo drummondiano. Então, o Drummond foi o autor que eu privilegiei também na pós-graduação. E depois, como professor também de literatura brasileira, sempre concentrado no século XX, né, aí eu comecei mesmo a aprofundar mesmo a experiência com o modernismo, Mário de Andrade, Oswald, Drummond, né, e aí hoje em dia eu não vou dizer assim, sou especialista, né, assim, que isso é meio pedante, mas aí veio mesmo obviamente, assim, uma impressão de uma especialização mais recentemente, né? Mas é um contato que também atravessa a vida, né? Eu acho assim, quem estava em Minas como eu, né, talvez mais do que em outros estados, era muito fácil, né, você ter Drummond no seu caminho, e acho que o mesmo acontece com João Cabral em Pernambuco, né? As pessoas que estão lá em Recife, provavelmente, desde cedo, têm João Cabral nos livros escolares, né? Então, essa é uma característica assim, dos estados ou das províncias, né, de valorizar a prata da casa. Olha, eu não sei se eu digo que é a minha obra preferida, mas é a obra que mais me marcou, foi obviamente a que eu estudei, né? Que são os primeiros livros, né? Alguma Poesia e Brejo das Almas. Curiosamente, esses livros, para muita gente, eles são um Drummond inicial, um Drummond muito individualista, muito preso também ao modernismo, né? E ele teria, entre aspas, evoluído nas fases seguintes. Eu até reconheço, obviamente, que a poesia dele dos anos 40, 50 e 60 tem mais densidade e mais peso, né? Mas eu continuo achando que os primeiros livros dele são muito assim intrigantes,
né, um poeta tão jovem e tão moderno, né, assim, que assimilou tão, vamos dizer assim, rapidamente, né, o modernismo, e assim, com 20 e poucos anos, isso para mim me marca muito. E curiosamente, eu não estou sozinho assim no gosto por esses livros, porque os poetas concretos, por exemplo, na verdade eles diziam que o melhor Drummond era o Drummond inicial, que era um Drummond que fazia experiência com a linguagem, fazia o poema lá no meio do caminho, que era um escândalo, né, o poema quadrilha, né, quer dizer, aqueles jogos, né, modernistas do Drummond, para a ala do concretismo é a fase talvez mais interessante dele. João Cabral também dizia a mesma coisa, né? Que achava que o primeiro Drummond era muito irônico, muito interessante, ao passo que depois ele ficou um poeta muito discursivo, muito verborrágico. Né? Então é interessante que haja aí uma parcela dos leitores, e grandes leitores, né? Haroldo, Augusto de Campos e João Cabral de Melo Neto, que eu estou aqui mencionando, que tem uma preferência pelos primeiros livros. Para mim é um pouco assim, é por onde a gente entra, foi o que eu estudei, e até hoje é o que eu também gosto de ensinar, esse Drummond é mais ligado ao modernismo, acho mais fácil depois para o aluno ler as obras seguintes também. Né? Agora, obviamente que a grande disputa no caso do Drummond, se você pegar a maioria dos leitores, é entre Claro Enigma e A Rosa do Povo. Né? E também gosto muito de Lição de Coisas, né? Que é o livro que ele publicou em 62, e que é um livro também que tem assim, um viés experimental, um livro mais difícil, sem dúvida, mas do qual eu gosto muito. E mais tarde eu descobri também a poesia erótica drummondiana e eu achei ela muito interessante. Né? Eu não achei assim uma poesia apelativa, muito antes pelo contrário, ele não queria publicar porque ele dizia que as pessoas iam achar que ele era um velho obsceno, né? Porque era uma poesia que ele escreveu mais tarde. Mas é muito interessante que ele falando ali dos temas eróticos, descrevendo a experiência do orgasmo e tudo mais, ele é muito drummondiano e muito intenso. E tem assim aquele tema da finitude relacionado ao sexo, né? Eu achei assim muito marcante, muito forte a poesia erótica drummondiana. Olha, eu acho que quando você tem um poeta dessa estatura, um escritor como Machado de Assis, a gente não pode, né, obviamente, desprezar um tesouro desse quilate. Né? Eu acredito assim que Drummond ele é essencial para quem gosta de poesia e mesmo, né, para além do campo literário, a força drummondiana, o poder de irradiação, ele é enorme. Então eu acredito assim que ele é essencial, sem dúvida, não é, para quem gosta de literatura, para quem tem, né, digamos assim, uma atração pela poesia moderna. Eu acho que ele é o nosso poeta moderno por excelência, né, digamos o nosso Baudelaire, né, quer dizer, aquele poeta que, ao mesmo tempo que fala de temas rurais, fala de temas urbanos, né. Também acho muito interessante pensar como que a obra dele é uma obra assim, muito complexa, né, tematicamente, formalmente. Então você tem ali tudo, né? Você tem um tema do amor, você tem um tema do cotidiano, da família, da província, da roça, da cidade, né? do Brasil, de Minas, né? Do universo. Tem os temas filosóficos existenciais todos, né? Que tem a ver com as grandes perguntas, né, da existência humana. A principal delas, obviamente, é a morte, é a finitude e também o amor. Né? Quer dizer, acho que ele é o grande poeta que é justamente porque ele teve essa abrangência e essa envergadura. Então, para mim, um poeta desse é essencial, né? Quer dizer, se a gente vive no Brasil e gosta de literatura ou de cultura, obviamente que a gente vai aprender muito na leitura do Carlos Drummond de Andrade. Mas a diversidade é uma prova de força mesmo. Né? Quer dizer, o poeta que vai em tantos lugares, que fala do país, que fala do mundo, que fala da sua rua, né? Que fala do prédio que construíram em frente à sua casa e que intercepta, né, a imagem da lua. Quer dizer, tudo é tão marcante, tão impressionante. A temática do amor, né, como ela é importante em Drummond. Quer dizer, de fato ele tem essa polivalência, que eu acho que torna a obra dele muito interessante. Né? Você pode colher de tudo ali. No começo, obviamente, quando ele se torna um poeta modernista, ele deseja ser um poeta brasileiro e falar uma linguagem que seja a linguagem do povo, né, estilizada, claro, e também temas brasileiros, e aquilo é o programa inicial dele de acordo ali com a influência do modernismo. Mas eu diria que depois ele, sem ter, digamos, isso como um projeto ou como um programa, ele realiza talvez mais efetivamente essa leitura do Brasil e da sociedade brasileira, a ponto de você poder dizer que a própria história do Brasil no século XX está contida naqueles poemas também. Essa passagem de um país rural para um país urbano, né? Quer dizer, isso se dá justamente nas décadas de 30, 40, 50, né, quando essa poesia está se desenvolvendo. Então essa tensão, né, entre a cidade e o campo, entre o moderno e o provinciano,
que a poesia dele encarna e coloca assim em evidência tantas vezes, é um dado, é um problema crucial da sociedade brasileira, ou da modernização da sociedade brasileira. Então eu acho que eu vejo nele, sim, digamos, um leitor do Brasil, né? Um leitor assim agudo, uma pessoa interessada no Brasil e que tem, assim, digamos assim, uma série de procedimentos ou de estratégias, né, para colocar isso no texto, né, que não seja simplesmente assim uma preocupação com a identidade. Na verdade, ele até, depois que passa essa fase dele inicial muito modernista, ele até escreve uns poemas em que ele tenta desqualificar um pouco essa questão da identidade, né? O que é o Brasil, né? Aquele poema Hino Nacional de Brejo das Almas, né? Quem são os brasileiros? Acaso existe o Brasil? Que é um pouco uma pergunta assim, sobre essa diversidade brasileira e esse gigantismo do Brasil. E, ao mesmo tempo, essa indefinição, essa, vamos dizer assim, indeterminação cultural nossa de ser um país colonizado, que herda, né, uma série de influências, de modelos que vêm de fora, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que é local. E como é que você define um país, né, a partir dessa tensão entre o que vem de fora e aquilo que brota espontaneamente do próprio povo, né? Quer dizer, a gente percebe que tudo isso para ele é uma questão com a qual ele trabalha e insiste várias vezes e retoma ao longo da obra. E tem assim uma obsessão pelo passado, né? Assim, que eu acho muito interessante no Drummond, que é o passado brasileiro também, que é a história brasileira, né? Tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público, Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói, né? Quer dizer, é uma história não só pessoal, familiar, mas é uma história de um povo, de uma civilização brasileira se construindo na passagem dos ciclos econômicos. Quer dizer, acho que é um poeta que ele está muito assim, envolvido com as coisas brasileiras, né? Desde o começo da obra, e isso perpassa a produção dele ao longo do século XX. É um motivo a mais para se ler Drummond, né? Aprender mais sobre o Brasil também, sobre os impasses da sociedade brasileira, as diferenças de classe, a dimensão autoritária, né? Quer dizer, tudo isso está figurado ali criticamente e é um material assim para reflexão sobre o país muito rico também. É um poeta que ele tem, não é aquela poesia lunática que está desconectada, mas ela tem o peso da experiência no Drummond, né? Quer dizer, um poeta que a história, a experiência, isso para ele é central, né? Tanto que no famoso poema da Máquina do Mundo, que está lá no final de Claro Enigma, ele recusa aquele conhecimento total, absoluto, divino, em favor, talvez, né, vamos dizer assim, do acanhamento da experiência humana. Né? É muito interessante isso. Então, a estrada de Minas Pedregosa é aquilo que fica no fim do poema, que é essa marca de, vamos dizer assim, de uma história pessoal, de uma experiência pessoal contra essa coisa abstrata, que seria um conhecimento, né, totalizante, que obviamente não é possível mais na modernidade também. É um poeta muito moderno por isso, porque ele reconhece, né, digamos, a perda, né, vamos dizer assim, de uma série de referências. É que um poeta antigo ele se sentia assim, mais dono da bola, digamos, né? Então assim, eu faço poesia, eu estou conectado com os deuses, eu sou inspirado pelas musas, pela minha voz fala, né, um povo, né, Camões, enfim. E o poeta moderno, ele sabe da sua pequenez, e que ele está, digamos, na praça ali, exposto a todo tipo de experiência, né, de dificuldade. A poesia também, obviamente, que ela perde espaço no mundo moderno, antigamente ela tinha mais valor, né? Quer dizer, ele é um poeta muito consciente de todos esses percalços, né, da modernidade, e sobretudo assim, dessa perda de referências que antes organizavam a experiência humana. Né? Então eu acho que tudo isso faz dele um poeta assim, da tensão, né? Isso é que faz ele muito moderno, assim, um poeta do impasse, do obstáculo, né? No meio do caminho tinha uma pedra, né? Quer dizer, parece que esse é um tema recorrente, um poeta que tem consciência das dificuldades e das tensões do mundo moderno. Né? Para mim está aí a riqueza dele, uma das razões de ele ser um poeta tão rico.